Fala pessoal, fala meus traders. É o seguinte, hoje eu vou iniciar um vídeo aqui falando sobre um tema muito importante: lucro consistente ou armadilha disfarçada. Vocês vão entender aí ao decorrer do vídeo sobre o que eu estou dizendo, tá? Isso aí é alguma forma de vocês estarem identificando esse tipo de movimentação dentro do mercado e já saber o que fazer, tá certo? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se não deixou seu like, gostou do vídeo, deixa o like. Se tiver dúvida, já deixa no comentário, tá bom? Porque aí ajuda a gente a estar criando conteúdo interativos com vocês e tá sanando as suas dúvidas, tá certo? Vamos lá e acompanha o vídeo. Eu trouxe vocês aqui para o painel da corretora porque não há lugar melhor para eu estar mostrando isso aí ao vivo e na prática para vocês, tá? Sobre o que eu estou dizendo. Por que lucro consistente ou armadilha disfarçada? Prestem atenção aqui. Quais os pontos que vocês têm que analisar para estar identificando aí o que eu estou falando? Se é um lucro consistente, que é muito forte aí, essa tendência pode te ajudar a ter muito lucro, todos os indicadores aí te ajudando, ou pode ter uma armadilha muito disfarçada nisso. Ó, tendência macro aqui que a gente consegue já identificar do mercado. Uma alta, apesar que teve essa correção, a tendência macro ainda é esta alta, tá certo? Ó, é uma alta. Já vou traçar aqui uma linha de tendência para vocês identificarem aí que a tendência é alta, tá? Teve a correção, mas a tendência é uma alta. Agora vamos usar os pontos aí que a gente deveria se atentar para estar tendo um lucro consistente e não uma armadilha aí disfarçada do mercado. Vamos lá, já deixei aqui marcado alguns pontos interessantes para vocês estarem analisando. Qual é a tendência macro do mercado? Alta. Um ponto aí para você se atentar para estar operando a favor da tendência. Mas agora vamos lá. Indicadores e tendência. Vamos analisar eles e ver o porquê que teve uma armadilha disfarçada aqui. Todos os indicadores apontando essa alta, inclusive essa vela aqui, foi uma vela careca, que é uma vela de comando, tá? Vou retirar aqui essa marcação que eu fiz para estar mostrando para vocês. Vela de comando, esta vela aqui de alta foi uma vela de comando, certo? O que é uma vela de comando? Vela que nasce sem ou com quase nada de pavio. Uma vela de comando de stop de alta. Por que de stop de alta? Ela foi a maior vela dessa movimentação aqui. Então quer dizer que o quê? Um número massivo de pessoas compraram naquele momento e logo em sequência que isso acontece dentro do mercado, todo trader aí sabe, seja iniciante ou não, que o mercado responde em sequência com venda, porque o preço foi lá no alto. Quem comprou espera esse momento para vender. Respeitou aqui. Então, se você tivesse atento aí, saber qual que seria o momento ideal de estar entrando aí com essa venda, você claramente teria pegado essas operações aqui em sequência com resultado positivo e satisfatório. Por que sequência? Justamente por causa dessa vela. Se a vela em seguida não rompeu a vela anterior com o corpo e com o pavio, é uma certeza aí que ele vai procurar essa correção do preço ou até se estabilizar, tá? Vamos estar aqui analisando outro fator que poderia estar indicando aí essa sequência de correção de preço do mercado, apesar que a tendência macro é alta, tá? Vamos aqui para frente. Claro que se você buscasse essa, aguardasse, buscasse essa, ou às vezes até teria entrado em sequência, você teria ainda tido duas operações positivas. Por quê? Se entrou em sequência, não pegou, dobrou o valor, entrou logo em seguida, claro, claro que você teria pegado aqui e com folga, com bastante tranquilidade, tá? Porque a tendência ainda era de correção dessa vela de stop, dessa vela de comando de stop. Por que vela de stop? Já expliquei sempre, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre velas de comando. Outro fator aqui que a gente teria que analisar aí o contexto, que eu não buscaria mais operações neste cenário aqui, depois dessas duas velas. Ó, estocástico buscou aí um cruzamento, tá? Apesar que ele estava bem rente, mas buscou um cruzamento. MACD apontou aí novamente muito perto da linha, a linha de fluxo rápido estava muito perto da linha laranja, que é a de fluxo lento, indicando que o quê? Poderia ter uma correção, tá? Que essa correção poderia vir. Por isso que eu falo que é uma armadilha disfarçada. A tendência macro era alta, tá? Teve essa, vai voltar. Calma, calma, meu amigo. Isso aí que tem que ter o controle emocional para você não perder o seu capital nesses momentos. Ó, deu essa corrigida, mostrando que o quê? Vai buscar essa correção aí, mas ele tem bastante margem para continuar alta. Te deu esperança, hein? Aqui não cumpriu com a esperança prometida. Tentou brigar novamente, não cumpriu.
brigou. Realmente teve pessoas insistentes. Mas eu deixei essa linha aqui marcada por quê? Aqui foi o auge da vela de stop. Então, aqui foi o preço máximo aí que a moeda Ethereum pôde ter sido negociada. Vocês podem ver que aqui essas duas velas mostram aí um preço com liquidez, mas finalizou em compra porque tinha ainda um certo fluxo de pessoas entrando ainda comprando. Mas em sequência, se você tivesse garantido aí, confiando nessa tendência macro e não isolado completamente todos os fatores e indicadores, você teria caído numa armadilha disfarçada. Presta atenção por que que é armadilha disfarçada. Ó, RSI chegou muito perto da linha 70, não conseguiu romper e já demonstrou fraqueza aqui de compradores logo depois dessa sequência de compra muito alta. Dois fatos aí que você teria que ter se atentado. Rompeu muito, fez o pico consistente aí, depois logo em sequência uma correção. O porquê que agora que você teria que mudar o seu operacional e o seu tipo de leitura gráfica. Marquei porque ele não conseguiu passar desse fator aqui, desse domínio aí neutro que eu coloquei de negociação e ele sempre buscou a correção quando tocou aqui. Outro indicador apontando essa baixa, tá? Esse indicador que está apontando essa baixa entre as médias móveis, que é essa banda de Bollinger, é o super trend. Muito, muito, muito essencial para quem opera. Inclusive, unindo ele aí, unificando eles com esses outros três indicadores, que é o RSI estocástico e o MACD, você tem operações aí simplesmente fantásticas. Unindo com a tendência macro e com velas de comando, cara, é só aguardar um momento que é operação 100% positiva. Tá, vamos lá, vamos analisar o contexto aqui de que esse indicativo seria de uma derretida aí do mercado, derretida do preço. Domínio aí neutro, que ele não conseguiu ultrapassar e não conseguiu estar tendo um preço a mais do que ele teve anteriormente. Veio uma vela, segunda vela geralmente é uma vela de confirmação. Eu costumo esperar um pouco aqui perto da linha 50, mas ele já estava nessa alta aí por um bom tempo, tá? Essa tendência macro de alta aí já estava em atuação por um bom tempo. Ele necessitava de uma correção, porque ele já estava sendo negociado a um preço acima, já foi aí confirmando. Então, ele já estava fadigado, ele já estava com super compra. Então, ele precisava de buscar uma correção. Mas, se você for analisar aí pelos indicadores e seguir tendência macro, você iria de compra. Só que aqui a armadilha iria te pegar. Ó, indicativo mais que preciso que esse não teria para estar operando aí em uma segunda operação de compra, de venda, perdão. Por quê? Já estava no alto, não conseguiu romper. Veio uma confirmando, outra em sequência, eu já entraria porque o mercado necessitava dessa correção. Estocástico já apontava baixa. Nesse momento aqui, o MACD já foi para baixo, então é um indicativo que ele não iria conseguir estar rompendo aí todos os parâmetros e contra todos os indicadores. Outro fator muito importante que eu já deixei essa vela marcada. Vou tirar aqui o retângulo e vou retrair a linha para vocês poderem identificar que ele iria seguir essa tendência de baixa. O Super Trend já indicou que ele iria seguir a baixa. A vela quase sem pavio, então iniciou com movimentação mínima. Poderia sim ser uma vela de resistência. Deixei denominado aqui. E até o momento, ela está sendo muito respeitada. A vela de sequência de alta cruzou com o corpo e logo a sequência veio a derreter, porque ela foi uma liquidez muito forte. Então essa vela aí eu deixei ela marcada, porque ela teve uma liquidez muito forte e buscou aí essa correção de respeito dentro do mercado e pagou, tá? Pagou. E ainda assim ela veio de sequência com a vela anterior vermelha e a outra vela, após ela, após esta vela aqui, veio ainda com venda. Então, um indicativo mais do que confirmado do que esse domínio aqui foi forte, foi decisivo para o mercado. Tracei outra linha, outra linha. Agora, eu tracei esta linha aqui, ó, nessa sequência aqui. Deixa eu ver, eu perdi aqui onde eu tinha traçado essa linha. Se eu não me engano, foi lá atrás, tá? Essa linha que era para ter sido lá atrás de uma outra operação que eu tinha buscado com os meus alunos. Vou tirar ela. E agora é o seguinte. Ela seria uma vela de estoque, porque ela foi uma liquidada muito grande, só que, como eu disse antes,
que você teria já se atentado se você fosse uma pessoa esperta. Ele já estava vindo de uma sequência de alta muito grande. Então, ele precisava desse respiro aqui mesmo. Então, essa vela teria que ser a de stop. Teve essa e ela foi a de stop. O mercado buscou e corrigiu o preço. Por que que ela foi a de stop? Esta daqui nasceu com muita pressão de alta. Ó, vou até colocar o domínio aqui de indicativo de alta. Respirou, porque ainda ele teve ainda uma liquidez aqui de retração, ela se apresentou presente aqui, se mostrou presente aqui, e ele continuou subindo, tá? Continuou subindo, então todo tipo de operação aí que você buscasse aqui de alta, você poderia ter êxito. Confirmou a baixa, com certeza foi um respiro, porque essa aqui nasceu com muita liquidez. Você poderia ter entrado aqui. Eu claramente entraria comprado aqui. Esperaria, porque depois dessa sequência de alta aí, depois de uma liquidez muito grande, ele tende a ter um respiro. Subiu e retraiu. Eu iria esperar novamente para estar entrando comprado, porque ele iria respirar. Essa retração aí de alta é indicativo muito grande de respiro. Seguiu novamente a tendência, subiu, e aqui foi um local interessante, porque logo na vela anterior tinha uma vela de comando aí de baixa. Finalizou muito aí na baixa. Então aqui seria um local que você poderia ter se atentado novamente, olhado aí os indicadores perto da linha 50. Então, se você fosse seguir a tendência aí de correção, analisar que ele precisava dessa correção, você não buscaria operações aqui, tá? Porque não é um local muito seguro. O MACD mostrava aí um fluxo financeiro em baixa, estava perto da linha, a linha de fluxo rápido estava perto da linha de fluxo lento, então mostra uma estabilidade de preço nesse momento. E é o que teve aqui. Vocês puderem entender aqui, ó, vou colocar até um retângulo, que aqui teve uma consistência no preço. Então, é um momento de espera depois do fluxo de alta e depois dessa liquidez muito grande aqui. Super Trend indicou essa alta a partir dessa vela, não respeitou. Por que que você não pode 100% confiar apenas em indicadores? Porque a tendência macro era muito grande de alta. Ele precisava de uma correção. Teve essa liquidez aqui, mas ainda tinha gente investindo no Ethereum, então necessitava dessa correção. Ó, sequência pagou. Por que que você não poderia ter entrado em compra aqui? Estocástico em baixa, o MACD abaixando o volume financeiro de alta, a linha se aproximando aí da linha laranja, MACD ainda em baixa, porque não rompeu esse domínio aqui dessa vela de sequência depois da vela de decisão. Agora sim o MACD vai começar, porque ele rompeu esse domínio dessa vela entre esse mini pullback que ele fez aqui. Agora sim é um indicativo aí que ele pode voltar a subir novamente, tá? Pode voltar a subir novamente, tá? Acima da linha 50 e tá aqui apontando um pico. O MACD também já está se afastando das linhas, está mostrando o volume financeiro aí voltando para alta. Super Trend voltou para alta. Pessoal, é um contexto. Isso aqui são todas as análises. Se eu fosse buscar aqui agora uma operação nesse cenário aqui, vamos supor que eu abri aqui, o que eu iria fazer? Vou validar com vocês aqui o que eu disse. Tendência macro é alta. Já vou deixar essa linha ali porque a tendência macro é alta. Mas, vamos ver aqui. Vamos procurar pontos interessantes aqui neste movimento. Ó, um domínio de baixa, anteriormente muito forte. Liquidez, então, cruzou com o corpo esse domínio, eu venderia. Mas a tendência macro é de alta. Agora vamos fazer as marcações que eu faria aqui. Vamos procurar aqui uma vela que poderia me ajudar a basear. Por enquanto, aqui não tem vela para mim estar baseando aí, tá? Por enquanto, o cenário não tem nenhuma vela para mim poder estar baseando. Então, vamos lá. Qual seria o tipo de leitura? Super Trend indicando alta, indicadores mostrando essa alta, tá? Tocou aqui na linha 50 da média de Bollinger, não rompeu, tentou novamente, não rompeu, tentou novamente, não rompeu. Então, mostrando que o quê? É alta. Mas que tem aí uma liquidez tentando fazer esse rompimento. Então, agora, os indicadores vão me ajudar. Estocástico mostrando aí tendência de rompimento, apesar que o Super Trend mostra essa alta.
MACD mostrando a baixa. E o que aconteceu antes? Ele veio dessa sequência de alta novamente. Então, o que acontece? Ele precisa de uma correção. Aqui eu iria trabalhar com venda. Por que eu iria trabalhar com venda? Porque é uma operação aí que necessita de uma correção. Vamos ver se vai bater. Vamos ver se a minha leitura está correta. Se vai vir mais uma de venda. Tocou na linha 50, eu não iria vender agora, nesse momento. Apesar que o estocástico e o MACD apresenta aí uma possível venda, eu não iria vender. Mas a leitura está correta. Estão vendo aí que a liquidez está atuando bem, a vela nasceu bem careca, então pode ser uma nova tendência aqui, se ela não retrair. Viu por que eu não compraria? Tocou a linha 50, ele sempre busca uma correção, apesar que ela tinha nascido com muita liquidez, hein? Apontando que o quê? A tendência aí vai vir de baixo. Se ela não romper aqui com o corpo, essa vela anterior e esse pavio que ela deixou, claramente vai ser uma tendência de baixo. Se isso não acontecer, tá? Ó, rompeu, mostrando uma pressão de alta. Então, eu iria descartar a possibilidade de venda na próxima venda. Apesar que essa liquidez pode atuar aqui agora, nesse momento. Aqui a tendência macro está prevalecendo. Cruzou aqui, eu iria vender. Não cruzou, eu não iria vender. Ó, pode vir uma compra aí agora, tá? Bem favorável para uma compra. Vamos ver se vai se manter consistente aí. Vamos ver se vai se manter consistente. Apesar que tinha uma liquidez em atuação aqui, ele pode trabalhar aqui. Mas ele vem seguindo esse padrão de alta. 3, 3. Vamos ver. E os indicadores todos aí mostrando essa alta, hein? Apesar que ele fez o toque aqui, por isso que eu não iria trabalhar com compra. Mas é bom a gente aguardar ele fazer o cruzamento da linha. Ele cruzar para baixo aí, igual ele fez, que aí dá mais segurança. O Super Trend aqui já estava mostrando ali que ele ia seguir essa alta. Então, é todo um contexto. A tendência macro é alta. A distância da vela de comando aqui está muito longe, a vela de comando de baixo. E bateu, a leitura foi correta, ele seguiu. Se eu tivesse me atentado aqui, claramente eu iria aguardar, eu iria atuar com venda, mas quando eu vi que o indicador tocou na linha 50, eu já anulei. Entendeu? O mercado é cheio de contextos, cheio de análise, cheio de possibilidades para você estar buscando aí várias operações positivas. Basta apenas ter um acompanhamento ideal, ter aí uma análise crítica ideal, que você consegue ter vários resultados positivos dentro do mercado financeiro. É isso que a gente faz lá no nosso grupo, tá? Eu tenho um grupo aí no Telegram com mais de 1.500 alunos. A gente faz lá live todos os dias de 11h30 às 19h30 e sessões aí durante os dias para vocês. A gente passa várias dicas como essas daqui, que a gente utiliza elas ao vivo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, comentem aí, deixe nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no meu canal, deixa sua dúvida que eu vou sanar ela em algum vídeo aí próximo. E clique nos links aí se você tem interesse de conhecer sobre o mercado financeiro e sobre como está aprendendo em novas dicas e estratégias. Faço parte da Valor Club e lá é um ecossistema que vai te auxiliar em tudo e todo o seu crescimento dentro do mercado financeiro. Tá certo, pessoal? É o seguinte, turma. Quem assistiu o vídeo até aqui já se inscreve aí, tá? Não deixe de se inscrever no canal aí para estar acompanhando os meus vídeos e os conteúdos. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo aí. Lucro consistente ou armadilha disfarçada. Mostrei para vocês na prática. Espero ter ajudado. Clique no link aqui. Dê o suporte lá ao vivo pra gente, ao vivo comigo, pra gente estar auxiliando você aí dentro do mercado financeiro. Tá o link da nossa corretora, o link do meu grupo lá no Telegram. Espero que vocês façam parte para a gente estar alcançando aí objetivos maiores e estar tendo lucros, estar vivendo aí do mercado financeiro. Porque eu já faço isso há 2 anos, sou trader profissional e auxilio você. Tá certo? Deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Fui, pessoal!